Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos começar mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre volume e capacidade. Não esqueçam de fazer a leitura lá do livro, da página 176 e depois fazer os exercícios 1 ao 3 lá da página 177. Então vamos começar a falar sobre volume e no caso o volume de um paralelepípedo. Então, quando vocês escutam essa palavra volume, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? O que vocês imaginam? Volume, o que é volume? Então, assim, será que é o volume de uma TV, o volume, o som? Qual é o volume de algo? Não está relacionado a isso. Na matemática, agora, nessa parte específica, nós iremos trabalhar a questão do volume, que é a medida do espaço ocupado por um objeto. E especificamente do paralelepípedo, e mais adiante a gente vai ver também do cubo, tá? Então, o paralelepípedo é esse objeto tridimensional que está aparecendo aí no desenho, que é como se fosse uma caixa, né? Um exemplo bem simples de paralelepípedo são as caixas de papelão. Então, ela tem esse formato em paralelepípedo. Então, como será que nós calculamos esse volume? Como que a gente descobre qual é a medida do espaço ocupado por esse objeto, por esse paralelepípedo? Observem no desenho que foram marcadas as três dimensões desse objeto 3D, ó, 3D, três dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura desse objeto, beleza? Então, quando se fala em volume, é algo tridimensional, é a medida medida do espaço ocupado por esse objeto. Então, pensem no seguinte aqui com a prof. Eu fiz uma sequência de folhas sulfites aqui, vocês conseguem enxergar bem? Então, aqui eu tenho várias folhas sulfite, uma em cima da outra, tá certo? Que, querendo ou não, forma um paralelepípedo. Beleza? Todo mundo concorda comigo? Então, vamos pensar assim. Se eu pego uma folha sulfite apenas, ela tem qual formato? Que figura aqui ela tem? Formato retangular, né? Um retângulo. Nós já sabemos calcular a área de um retângulo. Como que é a área de retângulo? É base vezes altura. Então, imaginem aqui, eu consigo descobrir qual é a região que essa folha ocupa, que esse retângulo ocupa no espaço, né? A região, a área. Então, calculei a área, base vezes altura. Quando eu vou colocando uma folha em cima da outra, assim, várias e várias e várias, eu obtenho, lá, o nosso paralelepípedo, que assim se forma, né, esse objeto tridimensional aí, né, o paralelepípedo, essa caixa. Então, basicamente, o volume de um paralelepípedo é o quê? É você descobrir a área da base e multiplicar pela altura. Então, quantas bases ali, vamos imaginar assim, quantas bases a gente tem até completar lá em cima? Então, a gente faz a área de uma base e multiplica pela altura. Isso para o paralelepípedo. Olhando então para essa situação, a área da base vai ser o quê? A multiplicação de A por B. E a altura seria o C. Então, o volume de um paralelepípedo vai ser o quê? A vezes B vezes C. A área da base vezes a altura. Então, esse é o volume de um paralelepípedo. Multiplicamos as suas três dimensões. Entendido? E agora falando de capacidade, porque a prof falou lá no início, volume e capacidade seria o nosso assunto de hoje. Então, volume é o descobrir qual é o espaço, né? Qual é a medida que um corpo, que um objeto ocupa. E a capacidade é exatamente o volume interno de um recipiente. Então, quando eu imagino ali uma garrafa de refrigerante, o que seria o volume dessa garrafa? É descobrir qual é o espaço que ela ocupa, né? Qual é a medida que ela ocupa no espaço. Agora, o que seria a capacidade? A capacidade é o volume interno, é quanto de refrigerante cabe dentro dessa garrafa. Um outro exemplo, o copo. Qual é a capacidade de um copo? É a quantidade de líquido que vai dentro desse copo. E de uma piscina?
qual é a quantidade de água que vai dentro dessa piscina. Isso seria a capacidade. Então, observem que o mesmo objeto, às vezes, ele pode ter volume e capacidade diferentes. Por exemplo, aqui, a minha garrafa. O que é o volume dessa garrafa? É tudo isso que ela ocupa no espaço. E o que é capacidade? É o que vai dentro da garrafa, beleza? Essa pequena distinção aí que nós temos. E também, quando nós estamos falando de volume e de capacidade, nós temos algumas conversões que são possíveis. Como assim conversões? É quando você consegue relacionar unidades de medida diferentes, né, entre elas. Então, por exemplo, a primeira coisa é bem importante. Quando nós estamos comprando um refrigerante, a gente olha lá qual é a capacidade, quanto de refrigerante vem numa garrafa. Vem 2 litros, vem 2,5 litros, vem 3 litros, ou uma garrafinha menor, sei lá, vem 500 ml. Então, nós temos algumas relações aí. Por exemplo, se eu tenho 1000 ml, é a mesma coisa que 1 litro, certo? E assim nós temos outras conversões possíveis também. Observem aqui. Eu pergunto, em 1 metro cúbico vai existir quantos litros? Então, aqui tem uma outra coisa bem importante para se falar. Quando nós estamos conversando sobre volume, eu já disse para vocês que é algo tridimensional, né? Então, como é tridimensional, as unidades, elas precisam aparecer esse trezinho em cima, 1 metro cúbico. Quando nós convertemos para litro ml, não aparece porque a gente fez uma conversão, que é justamente o que a gente vai fazer aqui. Então, em 1 metro cúbico, há quantos litros? Se você faz um cubo que tenha 1 metro na base aqui, né? No comprimento, na largura e na altura, então você vai ter 1 metro cúbico dentro desse cubo. Se você encher de água, de líquido, esse cubo, você vai observar que vai existir, que vai caber 1000 litros. Então, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros, beleza? Outra relação que nós temos é com o decímetro. Então, se eu tenho um cubinho que tenha 1 decímetro nas suas arestas, então 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. E a outra relação que nós temos, a outra conversão possível é de centímetros cúbicos. Então, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. E entre ml e litro, nós também temos as conversões possíveis, que 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro, beleza? Então, isso é muito importante. Anotem no caderno de vocês, gravem bem que 1 metro cúbico tem 1000 litros, 1 decímetro cúbico tem 1 litro e 1 centímetro cúbico tem 1 ml, beleza? Então, vamos fazer alguns exercícios aí para a gente colocar a mão na massa. Mai fez uma caixa de acrílico em formato de paralelepípedo para guardar alguns objetos. As dimensões dessa caixa estão descritas na figura. Qual é o volume da caixa de Mai? Então, o volume de um paralelepípedo, nós já conversamos que é o quê? Você multiplicar as 3 dimensões dele, né? Comprimento, largura e altura. Então, o volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Nessa situação, nós temos aqui as medidas 10, 7 e 3. Então, nós vamos multiplicar esses 3 valores. Então, o volume dessa caixa aí da Mai é 10 vezes 7 vezes 3, resultando em 210 mais 210 centímetros cúbicos, porque a unidade de medida utilizada aqui foi centímetros. Então, o volume também será em centímetro, porém elevado a 3 centímetros cúbicos, porque é volume, beleza? Agora, sabendo que a caixa de Mai é extremamente fina, quantos litros de água cabem dentro dela? Então, aqui nós queremos descobrir qual é a capacidade dessa caixa da Mai. Então, assim, a capacidade vai estar ali relacionada com o volume dessa caixa. Está falando que as extremidades ali,
os lados, né, as faces são bem fininhas, então vai caber uma quantidade exata ao volume. Então, a gente consegue converter esse 210 centímetros cúbicos para litro, que é o que eu quero, quantos litros de água. Então, nós, primeiro de tudo, temos que fazer a relação. 1 centímetro cúbico, a prof. já explicou que é quanto? É 1 litro? É 1000 litros? É 1 ml? Quanto que é? Então, 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, 210 centímetros cúbicos serão 210 ml. Agora, temos que sair de ml e ir para litro. Então, nós sabemos que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, 210 ml serão quantos litros? 210 ml serão 0,210 litros. E assim nós respondemos quantos litros de água cabem dentro dessa caixa. Beleza? Vamos para o próximo. Bruno comprou uma caixa em formato de cubo. Nela irá armazenar água da chuva. Sabendo que as arestas dessa caixa é de 1,5 metros, quantos litros de água poderão ser armazenados? Então, nós temos aqui que calcular o volume dessa caixa, desse cubo. Então, observem, aqui está falando que as arestas medem 1,5 metros, ou seja, comprimento, largura e altura. Tudo mede a mesma coisa porque é um cubo, né? Todas as arestas são iguais. Então, relembrando, como que nós calculamos o volume de um paralelepípedo, de um cubo? Então, é só multiplicar A vezes B vezes C, né? Multiplicar comprimento, largura e altura. Só que aqui, nesse caso, comprimento, largura e altura são todos iguais. Então, aqui é como se fosse A vezes A vezes A, resultando em A elevado a 3, correto? Então, A elevado a 3 vai dar o volume do nosso cubo, porque no cubo todas as arestas são iguais. Substituindo o A por 1,5, então nós temos que o volume do cubo será 1,5 elevado a 3. Então, retomando, o que é 1,5 elevado a 3? É 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Nós temos que multiplicar esse número 1,5 entre ele ali 3 vezes, né? Então, agora pausem o vídeo e façam essa multiplicação. Depois vocês voltem aqui comigo, tá bom? Então, fazendo essa multiplicação, nós chegamos em 3,375 metros cúbicos. Esse é o volume. Observem que aqui a gente não chega em litros calculando, nós chegamos em metros cúbicos. Por quê? Porque a unidade que foi dada das arestas é em metro, então a nossa resposta será em metros cúbicos. Depois é que nós convertemos para litro, tá? Não se confundam quanto a isso. Então, é 3,375 metros cúbicos. Agora, nós fazemos a conversão. Lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se eu tenho 3,375 metros cúbicos, eu vou ter que multiplicar isso aqui por quanto? Por 1000, né? Então, fazendo 3,375 vezes 1000, nós chegamos, então, que essa caixa caberá 3.375 litros de água, certo? Agora, vamos para o nosso último exercício. Então, agora nós queremos realizar algumas conversões. E, para isso, eu quero escrever tudo em litro, tá? Então, aqui nós temos 5.000 centímetros cúbicos, 1,6 metros cúbicos, 24 decímetros cúbicos e 136 decímetros cúbicos. Então, primeiro de tudo, respondam bem tranquilamente. 1 centímetro cúbico tem 1 ml. 1 decímetro cúbico tem 1 litro. E 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, com essas informações, a gente vai resolver aqui as conversões, tá? Então, vamos lá. Começando com 5.000 centímetros cúbicos. A prof já colocou direto que a resposta é 5 litros. Por que será? 5.000 centímetros cúbicos são 5.000 ml. E 5.000 ml são quantos litros? 5 litros, certo? O próximo,
24 decímetros cúbicos é igual a 24 litros, porque 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Fica mais imediato, mais fácil de resolver, né? E aqui, 1,6 metros cúbicos vai dar quantos litros? Então, a gente sabe que 1 metro cúbico é 1.000 litros, são 1.000 litros. Então, 1,6 metros cúbicos serão 1.600 litros. E, novamente, o decímetro, que é mais tranquilo, né? Está ali 1 para 1. 1 decímetro cúbico, 1 litro. Então, 136 decímetros cúbicos serão 136 litros. Certo, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham compreendido esse novo aí conteúdo sobre volume e capacidade. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof. Vocês já sabem onde encontrar a prof. E nos vemos na próxima aula.